Na época lá que o Bolsonaro surgiu, tu caiu na dele, entre aspas? Quando ele surgiu, e isso é uma coisa engraçada, né? O Bolsonaro, na verdade, ele surgiu como uma força política, não como um político. O Bolsonaro surgiu como político há 30 anos atrás, né? Corporativista e tal, se elegeu para defender a corporação lá dos militares, não sei o que, e ficou lá apoiando inclusive pautas do Lula, tá? Para se manter. Ele surgiu como força política depois de 2015. Né? Então já tinha tido o sentimento antissistema de 2013, que era o Gigante Acordou. Um negócio meio sem pauta. Eu tô puto. Com o quê? Não sei, só sei que eu tô puto. Depois você tem ali as forças pelo impeachment, em 2014. O Bolsonaro não foi protagonista em nada ali. Inclusive ele atrapalhou bastante o impeachment. Depois o impeachment? Hã? Ele atrapalhou a articulação, cara. Mas aí são histórias de bastidores que o certo era até trazer o Kim, o pessoal aqui que participou bem disso. Ah, beleza. Não que ele era contra, tá? Mas ele embarcou só no fim quando ele viu que era inevitável. 2015, já tava ali, não, vai rolar impeachment. Ele também não tava muito aparecendo. Rolou impeachment em 2016, ele também não era uma figura. E depois do impeachment, no governo Temer, aí você começou a ter o Bolsonaro como uma possível opção para 2018. Nessa época, eu fui extremamente crítico ao Bolsonaro. E eu fui muito crítico a ele até julho de 2018. Inclusive eu fiz um debate na época com o Nando Moura. O Nando Moura apoiando o Bolsonaro, eu apoiando o Flávio Rocha. A gente estava tentando construir qualquer opção que não fosse o Bolsonaro. Uma opção à direita que não fosse o Bolsonaro. Tentamos o Dória, vimos que não dava. Tentamos a Moedo, vimos que não dava. Tentamos... Tinha mais um terceiro que eu não lembro agora. Até que nós caímos no Flávio Rocha, tentamos fazer o Flávio Rocha. Fiz um debate com o Nando em julho de 2018. Bom, não teve jeito. É Bolsonaro e Haddad, na época que foi o segundo turno. Aí eu apoiei. Já que é contra o PT, eu estou apoiando. Só no segundo turno. No primeiro turno não apoiei. Inclusive muita gente fala, você se elegeu nas costas do Bolsonaro. Meu irmão, em julho de 2018 eu fiz um debate batendo no Bolsonaro. Né? Depois que eu me elegi, que eu podia ficar 6 meses em casa, né, sei lá, assistindo o Netflix, eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno e... que foi a minha famosa foto com ele lá na casa dele e tal. Ele chamou a gente pra ir pra casa dele, fui eu. Na época um pessoal do Partido Novo, foi o Kim também, a gente foi na casa dele, apoiar ele no segundo turno. E quando ele começou a fazer cagada forte, em maio de 2019, nós batemos de frente. Qual foi a primeira cagada aqui? A primeira cagada, na verdade, a gente tolerou, que foi a articulação da reforma da Previdência, né? O que aconteceu? Quando o Temer trouxe a reforma da Previdência em 2016, isso é uma história que poucas pessoas vão saber e é muito triste. O Temer trouxe uma reforma que não era ideal, mas era uma reforma. Alguém está tocando nesse assunto, que é uma reforma da Previdência que a gente precisava. O que o MBL fez? O MBL propôs uma emenda à reforma do Temer, que tornava ali possível o título de capitalização, a Previdência por capitalização, etc. Uma série de questões. Chamamos um professor da GV para apoiar a gente e tal, um especialista. Cara, fizemos vídeo explicando. Nessa época, o Bolsonaro, inclusive o Eduardo, falava um monte de mentira. A Previdência não tem déficit. Tem que ter greve dos caminhoneiros. Não sei o que lá. A gente, cara, esse cara tá mentindo, não sei o que lá. Beleza. No meu debate, inclusive, com o Nando em 2018, a primeira pergunta foi sobre Previdência. Beleza. Bolsonaro entrou. Você entendeu agora que tem que... realmente tem que reformar a Previdência. Então, beleza. Então, estamos todos... Vamos passar uma borracha, passar uma régua e vamos apoiar a Previdência. Aí, na articulação da reforma da Previdência... que o Rodrigo Maia, na época, tinha feito um excelente trabalho como presidente da Câmara, tinha articulado, deixar tudo pronto, o Bolsonaro começou a atrapalhar a própria reforma, cara. Ele começou a falar coisas do tipo, por mim nem reformava a Previdência. Caramba, bicho. Não, tem muita gordura ainda pra queimar. É como se eu fosse te vender um carro. Eu chego assim, meu carro custa, eu quero 50 mil. Mas, a roda não tá muito boa, o motor tá mais ou menos... Tem muita gordura ainda pra queimar. Você fala, bicho, que vendedor é esse? Né? Mas a gente tolerou. E por que tu acha que ele fez isso? Porque é burro. Porque ele não sabe o que ele tá fazendo. O Bolsonaro não tem a menor ideia do que é o reformar a Previdência. Ele não tem a menor ideia. Ele é realmente um tiozão do churrasco que caiu lá na presidência. E aí, beleza, a gente tolerou isso e tal, passou a reforma. E aí, cara, quando teve uma articulação de uma manifestação de fato golpista, que começou, eu lembro até hoje, com uma página chamada Lobos Patriotas Brasil, uma manifestação para pedir o fechamento do Congresso e do STF, o Bolsonaro embarcou nisso. O Bolsonaro colocou toda a galera dele para apoiar. Isso foi em maio de 2019. E a gente falou, cara, isso aqui tá errado.
Isso aqui tá errado. E ali, cara, a gente teve a primeira amostra de como o bolsonarismo age. Contar um bastidor pra você aqui. O Paulo Guedes ligou pro Renan Santos. Renan, me ajuda a passar, me ajuda a desarticular essa manifestação. Só que vai atrapalhar pra caramba, meu. Nós estamos aqui num puta diálogo com o Congresso. O cara faz uma manifestação pra fechar Congresso, bicho. Vai atrapalhar. Beleza, então vamos desarticular. Isso era uma sexta-feira. Eu liguei pro Coppola. Nós ligamos pra um monte de cara que se diz de direita. Meu, temos que desarticular Não, vocês têm razão. Tem que desarticular, beleza, vamos desarticular, beleza. Isso foi uma sexta-feira. Aí o MBL fez uma live falando mal da manifestação. Olha, não pode... Teve rage. Esses caras, teve hater. Vão fazer o quê? Vão fazer o contrário. Vão apoiar a manifestação. E aí eles apoiaram. E eu lembro até hoje. Eu falei com o Caio Coppola no sábado de manhã. Ele falou pra mim, conta comigo aí pra desarticular isso daí. Na segunda de manhã ele tava no Morning Show. Quem é contra a manifestação é contra o Brasil. Não sei o que eu falei, mano. Mas era baseado no que essa manifestação aí? Essa manifestação, cara, como eu te falei, era uma manifestação a favor do governo, o que é um absurdo. O governo, no começo, fazer uma manifestação a favor do governo é pedir pra ser um governo de pressão. E não é assim que as coisas funcionam. E era uma manifestação que surgiu justamente pedindo o fechamento do Congresso do STF, o que é uma manifestação golpista e errada. E a gente falando, não façam isso. Aí pegou mal, falou, não, essa manifestação é aqui por outras coisas. E aí, engraçado que o Bolsonaro mesmo jogou tudo isso para debaixo do tapete. Pauta número 1, COAF com Moro. Quem é que destruiu essa pauta? O próprio Bolsonaro. Manifestação da Lava Toga. Quem é que depois, anos depois, destruiu essa pauta Lava Toga? O próprio Flávio Bolsonaro. E tinha mais uma que eu não lembro. A COAF com Moro. Tinha mais uma que eu não tô lembrando agora o que é. Se não me engano, era fim do foro privilegiado, que também o próprio Flávio depois votou a favor de aumentar o foro privilegiado. Então, assim, a gente viu isso antes de todo mundo. E a gente avisou e a gente apanhou. Depois, as pessoas foram vendo que isso era verdade, cara. Então, hoje, respondendo a tua pergunta inicial, isso adianta? Adianta, cara. Adianta, né? Você pega, por exemplo, o MBL em maio de 2019... Cara, a gente tava ferrado. A gente perdeu, tipo assim, o MBL perdeu 400 mil inscritos. Eu perdi 100 mil inscritos em um dia. Né? A gente tava realmente, cara, apanhando de todo mundo. E hoje não. Por ter criticado o Bolsonaro. Por ter criticado o Bolsonaro. E aí quando a gente viu que, cara, criticar o Bolsonaro é um negócio pesado, bicho. Não é um negócio fácil. A gente se reuniu e falou, o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar a cabeça e ceder à pressão? Ou nós vamos pelo caminho mais difícil? Nós vamos pelo caminho mais difícil. E fomos pra frente. E aí, ao longo da jornada, outras pessoas entenderam que a gente estava fazendo certo e começaram a perceber que o Bolsonaro era uma fraude. O que tu acha que leva esse culto ao Bolsonaro fanático e quase religioso? É proposital? Isso é uma estratégia da campanha? Ou a figura dele gera isso nas pessoas sem querer? Eu acho que é uma mistura, porque é o seguinte, ele passa a ser proposital quando o Bolsonaro e o bolsonarismo veem que isso existe e, em vez de apagar e falar isso é ruim pro país, isso é ruim inclusive pro bolsonarismo, não, ele fica fomentando. Então vou te dar um exemplo do que acontece. Você pega uma pessoa, por exemplo, que tá beirando seus 60 anos hoje. Essa pessoa, ela viu o Brasil virar de fato uma ditadura militar. Viu o Brasil ter um início de melhora e depois afundou de novo. Esse cara viu a redemocratização, viu o Collor ganhar, e aí deu errado, porque o cara fez tudo aquilo com a poupança, tal, cagou tudo. Viu o PSDB ganhar 2 vezes, viu o Lula ganhar 2 vezes, a Dilma ganhar mais 2, esse cara falou assim, eu não aguento mais, tem que dar certo. E aí, ele vê o Bolsonaro ganhar em 2018 com esse discurso que nós somos de direita, nós somos diferentes. Isso é muito bom, cara. Isso é uma coisa muito boa. É como se você tivesse morrendo de fome e eu trouxesse assim um bife maravilhoso, um bife com ouro. Maravilhoso pra você. Você vai garfar. Aí quando você vai garfar, é tipo aquela cena do Matrix. O cara chega pra você, na verdade você tá no Matrix, essa carne é de mentira. Você, eu quero que se foda, eu só quero sentir o gosto dela. Então, a galera que hoje ainda está achando que o Bolsonaro é algum tipo de mito, que o Bolsonaro vai agir de alguma forma para impedir que o Lula ganhe, que o Bolsonaro nunca errou quando ele fez toda aquela palhaçada da pandemia e orçamento secreto, etc, 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 é uma galera que não está mais pela razoabilidade. O cara ele está ligado emocionalmente ao desejo
de não ver mais algo, ver alguma coisa que ele acreditou mais uma vez dando errado. Ele está ligado a esse desejo. Então é uma coisa emocional. Por outro lado, você tem o próprio Bolsonaro perdido, sem saber o que fazer. Perdeu a eleição, cara, ferrou, vou enfrentar um monte de processo, o que eu faço agora? E uma galera na rua pedindo pra ele dar golpe militar. Ele pensa, eu não posso dar golpe militar. Se eu tentar, eu vou preso. Primeiro que eu não tenho força pra isso. Segundo que aí as consequências vão ser pesadas. Só que, tem uma galera gritando meu nome. Eu não vou lá falar a verdade pra eles. Aí ele fica sempre nesse meio do caminho, falando coisas dúbias. Então ele chega aqui e fala, pessoal, vocês que estão aqui se manifestando pacificamente, meus parabéns. Na hora certa, as coisas certas vão acontecer. É igual horóscopo, tá ligado? Tipo, serve pra qualquer coisa. Você lê aquilo e serve pra qualquer coisa. Tem gente hoje, enquanto a gente tá aqui conversando, tem gente que tá acampado há 3, 4 dias na frente lá da Alvorada, esperando o Bolsonaro sair pra falar alguma coisa, e o cara não sai, mano. Que líder é esse, bicho? Que líder é esse que na hora que o bicho pega, o cara se esconde em casa e vai chorar? Que líder é esse que te fala uma coisa e faz outra? Fala, não, porque eu vou agir em 72 horas, daí passa 72 horas, não acontece nada. Mais 72 horas, não acontece nada. Mais 72 horas, não acontece nada. Aí vai ter a diplomação do Lula. O Lula é diplomado. O Lula já é o próximo presidente do Brasil. Ponto final. O maior ladrão do Brasil voltou pelas mãos do Bolsonaro. Aí começa aquele negócio, não, o Bolsonaro, na verdade, ele deixou o Lula ser diplomado, porque aí você pode contestar o presidente sem contestar os deputados e pá, e aí, cara, é o que eu tô falando, eu faço uma aposta com qualquer um que está aqui, como eu já postei isso várias vezes. Eu falei, depois da eleição o bolsonarismo vai diminuir. E eu vou apostar de novo aqui. Dia 2 de janeiro de 2023, o presidente do Brasil é Lula. É um lixo, cara. É a realidade horrível que nós temos que enfrentar. Sai do Matrix, brother. Você quer ficar aí no... Não, o Bolsonaro vai agir. Não vai, cara. Não vai. E não adianta me xingar. Porque eu sou só o mensageiro. Não adianta você xingar o mensageiro. A mensagem é essa, cara. O Bolsonaro não vai agir. Não vai ter golpe militar. Ponto final. E é isso.